Saudações, sejam bem-vindos ao nosso curso de resolução de prova da banca objetiva. Na última aula resolvemos a questão 12. Nessa aula vamos resolver a questão 13 da nossa prova. Lembrando que a prova e o gabarito está na descrição do vídeo. Questão 13. Analisando-se a equação do segundo grau abaixo e considerando-se as raízes x1 e x2, de modo que x1 é maior que x2, assinalar a alternativa que representa o resultado de x1 dividido por x2. A questão pede para a gente resolver essa equação do segundo grau. Professor, vou ter que usar a fórmula para resolver essa questão? Não necessariamente. Todas as questões que eu vi da banca objetiva que caía a equação do segundo grau, você não precisava usar a fórmula, você poderia resolver por soma e produto. Eu vou resolver essa questão aqui e aí no final eu vou dar algumas dicas extras. Se você observar os coeficientes da equação, o 3, o 18 e o menos 48, todos eles são múltiplos de 3. Nesse caso, eu posso dividir todo mundo por 3. Aí 3 dividido por 3 dá 1, então eu fico com x ao quadrado. 18 dividido por 3 dá 6, aí eu fico com 6x. E menos 48 dividido por 3 dá menos 16. Isso é muito importante, galera. Toda vez que você está diante de uma equação do segundo grau, verifica se você consegue dividir os coeficientes pelo mesmo número. Professor, por que você faz isso? Para não ficar decorado isso, de maneira simples, vou escrever uma equação do primeiro grau bem fácil aqui para vocês. X menos 2 é igual a zero. Qual é a solução dessa equação? Solução ou raiz? Dá para perceber que é 2, porque 2 menos 2 dá 0. Então, a solução aqui é 2. Agora, observa, doutores, se eu pegar essa equação toda e multiplicar todo mundo por 3, todos os elementos por 3, então vai ficar 3x menos 6 igual a 0. Fiz 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 2, menos 6 e 3 vezes 0 dá 0. E se eu resolver essa equação, vai ficar 3x igual a 6, x igual a 6 dividido por 3, x é igual a 2. Professor, deu o mesmo resultado. Isso é uma propriedade muito importante da matemática. Quando eu estou diante de uma equação, eu posso multiplicar ela por qualquer número que o valor de x não vai se alterar. Ou o contrário, então eu posso dividir todo mundo pelo mesmo número que o valor de x também não vai alterar. Lógico, só não posso dividir por zero. Se eu pegar essa equação e dividir todo mundo por 3, ela volta a ser essa daqui. Na verdade, eu posso pensar assim, que eu estou multiplicando pelo inverso do 3. E multiplicar pelo inverso do 3 é dividir por 3. Professor, eu não entendi nada. Olha, eu tenho um curso aí de equação do primeiro grau que eu falo isso com bastante tranquilidade. Está na descrição do vídeo. Então, voltamos aqui para a nossa equação. Verifiquei que os coeficientes são múltiplos de algum número, então eu divido para a equação ficar mais simples. E é sempre interessante a gente ter o A igual a 1. Então, nessa equação aqui, você sabe que o A é igual a 1, o B é igual a 6, e o C é igual a menos 16. Professor, eu não sei identificar isso. No final do vídeo eu falo mais um pouquinho sobre isso. E galera, toda vez que o A for igual a 1, você pode aplicar soma e produto. E como é que é soma e produto, professor? O produto das raízes sempre vai dar o valor de C, que nesse caso é menos 16. E a soma vai dar o oposto de B. Então, você tem que pegar o valor de B e trocar o sinal. Então, trocando o sinal de B é menos 6. O oposto de B, galera. Produto dá C e a soma dá o oposto de B. Lembra disso aí para sua prova. E aí eu vou testar. Então, dois números multiplicados que dá menos 16. Então, poderia ser menos 4 vezes 4. Poderia ser 16 e vezes menos 1. Poderia ser 8 e menos 2. Então, você testa. Então, nesse caso, a resposta é menos 8
vezes 2. Aí, ó, menos 8 vezes 2, menos 16. E aí você testa embaixo também. Menos 8 mais 2. Então, menos 8 mais 2 dá menos 6. Então, essa é essa resposta. São as raízes da equação. É o número que eu coloco aqui no lugar de x e quando faço a conta vai dar zero. Então, lembra, galera, que só utiliza a soma e produto quando A for 1. Professor, e quando A não for 1, eu posso usar isso? É porque existe uma fórmula chamada equação de Girard. Eu não vou me aprofundar agora nisso, não. Ok? Em outro tópico eu falo sobre isso. Por enquanto, lembra disso assim. Toda vez que A for 1, eu aplico essa regrazinha aqui, ó, soma e produto. E para finalizar a questão, ele pede para definir x1 maior que x2. Então, nesse caso, como um número positivo é sempre maior que um número negativo, o meu x1 é 2 e meu x2 é menos 8. E a questão pede a divisão entre eles. Então, nesse caso, 2 dividido por menos 8. E você sabe que mais com menos dá menos. Eu posso simplificar por 2, que dá 1, por 2, que dá 4. Então, 1 sobre 4. Letra D. Professor, eu posso usar a fórmula? Pode. Deixa eu fazer algumas equações aqui, aproveitar e revisar um pouquinho de equação. Então, eu tenho essa equação aqui do segundo grau. Lembrando que a equação do segundo grau é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E o a é sempre o número que está ao lado de x ao quadrado. O b é o número que está ao lado de x. E o c é o número que está sozinho. Lembrando que você tem que olhar o sinal, se ele é positivo ou negativo. Então, nesse caso aqui, pessoal, o a vale 1, o b vale 2 e o c vale menos 3. Só que uma coisa importante, geralmente, o 1 como coeficiente a gente não escreve. Então, isso aqui geralmente fica assim, ó. Ok? Nossa equação aqui, o A vale 1, eu vou aplicar soma e produto. Então, o produto tem que dar o valor de C, que é menos 3. E a soma tem que dar o oposto de B, que é menos 2. E agora você tem que testar os números. Vai pegar dois números multiplicados que dá menos 3. Eu vou pegar 3, por exemplo, e menos 1, só por curiosidade. 3 vezes menos 1, menos 3. Legal, deu. Agora, embaixo, quando eu somo eles, não dá menos 2, então não é. Então, aqui aí você percebe, então deixa eu inverter o sinal aqui para ver se funciona. Então, invertendo o sinal, funciona, porque menos 3 vezes 1 dá menos 3, menos 3 somado com mais 1 dá menos 2. Então, a resposta aqui é, não importa quem você vai chamar, você pode chamar de x1 ou x'. Então, x' é igual a menos 3 e x duas linhas igual a 1. É a solução dessa equação do segundo grau. Professor, vale a pena eu aprender a usar a fórmula da equação do segundo grau? Sim. Por exemplo, a banca pode lhe pedir isso. Deixa eu passar mais um exemplo aqui. Quero resolver essa equação. O A é 1, então eu vou aplicar soma e produto. O produto tem que dar 4 e a soma tem que dar o oposto de B, 4 também. Então, nesse caso, a solução é 2, 2. Ou seja, a equação do segundo grau, ela sempre tem duas soluções. E às vezes pode acontecer que essas soluções são iguais. Nesse caso aqui, eu também vou usar aplicando a fórmula resolutiva. A famosa fórmula de Bhaskara. Porque eu quero comentar uma coisa importante com vocês aqui que pode aparecer na sua prova. Então, o delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso aqui é uma fórmula, galera. Nunca vai mudar. O delta sempre vai ser isso. E você tem que saber quem são os coeficientes. Então, o A vale 1. Professor, eu não estou sabendo identificar os coeficientes. Aí dá uma pesquisadazinha aí no YouTube como resolver a equação do segundo grau, viu? É importante você saber esse tópico aqui. Menos 4, C igual a 4. E eu vou substituir na fórmula. Então, delta é igual a B ao quadrado menos 4 ao quadrado, 16, menos 4, vezes A, que é 1, vezes C, que é 4. Então, delta é igual a 16. Aí aqui você
faz esse produto aqui, dá menos 16, delta é igual a 0. Uma coisa que vocês aprenderam lá no ano, que toda vez que o delta for 0, a equação tem duas raízes iguais. Então é assim, ó, é importante. Delta maior que 0, x1 diferente de x2. Eu tenho duas raízes diferentes. Delta igual a 0, eu tenho duas raízes iguais. E o delta negativo, eu não tenho solução nos números reais. Então, nos números reais, isso aqui não teria solução. Teria solução nos números complexos. Mas vamos continuar aqui que eu quero falar uma coisa importante que pode aparecer na sua prova. Encontrei o delta, aí você aplica a fórmula. A fórmula é essa, ó, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Professor, já estou cansado. É melhor fazer por soma e produto, é verdade. Então, x é igual a o oposto de b. O oposto de b, como b é menos 4, o oposto dele é 4. Mais ou menos, raiz quadrada de 0 dá 0, dividido por 2 vezes 1 dá 2. Então, se você observar, somar com 0 ou subtrair com 0 não altera em nada. Então, isso aqui vai ficar 4 dividido por 2, que vai dar 2. Okay? Então, o x1 é igual ao x2, que é igual a 2. Duas raízes iguais. Professor, até aí nenhuma novidade. Sim, o que a banca pode te perguntar? Ela pode fazer o seguinte, ó. Às vezes são questões clássicas de concurso. Eu vou escrever a mesma equação, x ao quadrado menos 4x, só que o 4 eu vou substituir por k. E a banca pode te dar essa equação e lhe perguntar o seguinte, determine o valor de k para que essa equação só tenha uma única raiz. Então, a gente já sabe que o k tem que valer 4, porque quando você bota 4 aqui e calcula isso, a equação só tem uma raiz. Mas na hora da prova você não vai ficar trocando aqui o valor para testar. Então, você vai usar o delta. E aí, quem é delta? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vai ficar assim, ó. Delta é igual a B ao quadrado. Então, menos 4 ao quadrado, 16... menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é K. Então, delta é igual a 16 menos 4K. E aí você sabe que esse delta tem que dar 0, porque se você quer uma única raiz. Aí você escreve que 16 menos 4K é igual a 0. E aí, resolvendo nossa queridíssima equação do primeiro grau, você chega à solução que K é igual a 4. Ufa! Então, isso aqui pode aparecer. Isso são questões clássicas de prova. Nunca vi nenhuma questão da banca objetiva trazer isso aqui. Mas, de vez em quando, ela surpreende com uma questão inédita. Lógico que se ele quisesse o valor de K para que essa equação tivesse duas raízes diferentes, em vez de botar igual a 0, você botaria maior que 0. Ou se ele quisesse que a equação não tivesse solução nos números reais, você colocaria menor que 0. Pessoal, é só isso. Quem assistiu até agora, bota aí, deixa um comentário aí. Assiste até o final, professor. Valeu!